2024 foi marcado por um desafio espiritual na vida da nossa igreja, que foi estarmos conectados com Cristo e com a igreja. E vimos nas Escrituras sobre esse grande desafio que é viver junto, vinculado a Jesus. Deus nos desafiou para 2025, no planejamento de nossa igreja, a trabalharmos os conteúdos para um aprofundamento de vida com Deus. O tema do nosso ano são relacionamentos profundos com Deus e com as pessoas. Grande desafio para nós. Interessante, queridos irmãos e irmãs, é que a palavra de Deus fala para a gente que Deus se revela, fala, sempre está disponível a ouvir-nos e a responder-nos. Ao mesmo tempo, a gente tem o conhecimento dessa revelação e a proximidade das experiências com a sua transcendência, o seu poder eterno. Mas eu e você podemos ter uma relação com Deus de várias naturezas. Por exemplo, a natureza interesseira. A gente procura quando precisa. A gente pode ter relacionamento com Deus, ou uma relação com Deus, superficial. Faz de conta que é amigo. Oi, tudo bom? Tudo bem? Né? Mas sem profundidade, sem saber quem é, sem saber o que espera. A gente pode ter várias naturezas de relacionamento, tanto com Deus quanto uns com os outros, né? Mas nós estamos sendo convidados a termos um relacionamento profundo. O convite e o desafio espiritual para 2025 é que eu e você tenhamos uma experiência de um relacionamento aprofundado com Deus e com as pessoas. E Deus colocou no meu coração ler com vocês 2 versos da carta aos Colossenses, capítulo 3, os versos 10 e 11. Eu lerei apenas esses 2 versos, mas farei menção de todo o capítulo, para poder a gente entender direitinho. Mas esses 2 versos dizem assim, Colossenses 3, 10 e 11. Vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Como eu disse, esse capítulo o apóstolo Paulo escreveu falando àqueles irmãos lá do passado e o Espírito Santo falando a nós hoje, por meio dessa carta, fala de pessoas que conhecendo Jesus Cristo, aceitando-o pela fé, então mudam o seu jeito de ser e pensar. Mudam a sua vida por causa da experiência da salvação com Cristo, pelo poder de Cristo. E o texto, no capítulo 3, vai falar que essas pessoas, elas são convidadas a não apenas pensar com os pensamentos comuns desse tempo, mas pensar com os pensamentos do alto. E o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso o tempo inteiro. Olha, pense nas coisas de cima e não nas que são daqui da terra. Pense nas coisas que são espirituais, não apenas das carnais. Toma cuidado com a roupa que você usa, né? Porque você agora, nova criatura, uma nova pessoa, você tem que usar uma roupa nova. Uma roupa que revele o Senhor da sua vida, e vai falar dos frutos do Espírito, humildade, mansidão. Ele vai chamar as pessoas a ter uma vida transformada pelo poder de Cristo e do Espírito Santo.
E interessante que nesse ponto da carta, ele falando sobre essa decisão e sobre essa experiência que transforma o ser humano, que faz ele uma nova criação, que faz dele uma pessoa com uma outra consciência, não apenas a consciência natural do mundo, cultural do seu tempo, mas a consciência dos céus, a consciência de Deus. E ele então passa a viver por essa consciência. Queridos irmãos, fique tranquilo, 22h30 eu entendo se você cochilar, tá? Mas é muito importante compreender que aquele que está em Cristo, que aquele que tem uma nova vida em Cristo, tem uma mudança no disco rígido aqui, sabe? Tem uma mudança do jeito de ser, pensar, sentir, agir, reagir. E o texto, a partir do verso 10, então vai nos falar que o relacionamento profundo com Cristo traz para a gente uma consciência de duplo foco. O primeiro foco é que a gente, renascido, renovado, refeito pela obra de Cristo, nós ganhamos um conhecimento de que a gente tem que viver no mundo como a imagem do Criador. Você achou aí comigo no texto que eu acabei de ler? Olha, vós vos revestistes do novo homem, diz o verso 10, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que tem experiência em Cristo, aquele que tem um novo nascimento, aquele que foi movido pelo Espírito Santo para essa nova consciência, para essa nova vida no poder de Cristo, ele tem uma perspectiva nova. E a perspectiva é a seguinte: eu devo viver como meu Deus é. Eu preciso, de maneira objetiva, andar, agir como alguém que sabe a imagem do seu Criador. Então a primeira perspectiva, a primeira dimensão, o primeiro foco, melhor dizendo, da nova criação, da pessoa que teve a experiência de Deus, é que ela precisa agradar ao seu Deus e refletir, e de maneira bem direta, né, manifestar visivelmente aquilo que é invisível na eternidade, que é a divindade. Logo, aqueles que estão em Cristo são convidados a viverem como o próprio Deus. É desafio demais para a gente. A imagem de Deus. E a imagem perfeita de Deus é Cristo. A gente vê em Hebreus capítulo 1, diz que Cristo é a imagem perfeita de Deus. E se a gente quer conhecer a Deus e saber quem é Deus, é só olhar para Jesus e seus gestos, suas atitudes, seu amor, sua graça, seu jeito de se relacionar com as pessoas. Então, a vida cristã traz essa nova consciência de que a gente não deve viver mais do jeito que a gente é mobilizado na vida, por exemplo, pelos nossos desejos, pela nossa cultura tão somente. Mas a consciência deve estar viva e arguta, forte e firme, de que a gente é a imagem de Deus e a gente deve viver conforme essa imagem. Está lá em Gênesis capítulo 1, que o ser humano, homem e mulher, foram feitos à imagem de Deus. Em Cristo nós temos restaurada essa imagem e podemos então viver com essa nova natureza, com essa nova perspectiva de vida. Somos transformados, refeitos, renovados, revestidos para manifestar a imagem de Deus. E como que a gente faz isso? Vivendo os valores de Deus, permitindo que o Espírito Santo de Deus nos santifique, mudando o nosso olhar, mudando o nosso foco, mudando nossas prioridades, ouvindo e desejando honrar aquele que morreu e ressuscitou, nos dá a certeza de vitória hoje e eterna, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então o primeiro foco é esse, a gente precisa lembrar que em Cristo nós fomos convidados para sermos de um outro jeito.
Nós fomos salvos para sermos um outro tipo de gente, outro tipo de pessoa, para refletir a imagem de Deus, para representar o Criador na terra. Deus, em sua extrema bondade e misericórdia, não nos pune pelo que a gente merece, senão estava todo mundo perdido. Então Ele espera que eu e você tenhamos a mesma atitude. Deu para entender? Deus é misericordioso, Ele espera que o seu seguidor seja misericordioso. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mas nós devemos ter a consciência de que nós fomos chamados para refletir a imagem do nosso Criador. Nós fomos transformados para que a nossa vida seja imitar a Deus. Como eu disse, um desafio alto demais para nós. Mas, queridos irmãos e irmãs, isso é possível por causa da obra do Espírito Santo. Isso é possível por causa do poder de Jesus. Eu e você podemos ser pessoas melhores. Só tem um detalhe. Que essa imagem de Deus nos faz olhar as pessoas como Deus as olha. Esse texto que acabamos de ler fala que na cabeça daquele que foi revestido em novo homem, na mente, na consciência daquele que foi chamado por Deus para uma nova vida, que foi restaurado pela obra de Cristo Jesus, pelo perdão da cruz, pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa que recebeu essa graça da nova vida em Cristo, essa pessoa não vai olhar para os seus semelhantes, a não ser com os olhos que Deus olha para essas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, você vai viver conforme a imagem daquele que te criou, e não pode haver, ou no qual não haverá, grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre. O apóstolo Paulo está destacando que quem recebeu a nova natureza em Cristo, quem foi batizado no Espírito, salvo no poder de Cristo Jesus, renovado na sua humanidade pelo poder espiritual da cruz, essa pessoa olha para os outros como o Criador as vê. Não distingue, por exemplo, a sua nacionalidade. Não prefere porque é de tal país ou daquele outro. Não importa se é judeu ou se é grego. Não importa a nacionalidade. Porque Deus não olha as pessoas pela sua nacionalidade. Também diz o texto que Deus não avalia as pessoas por ritualidade religiosa. Diz que nem a circuncisão, nem incircuncisão podem caber na nossa mente, separar, porque Deus vê pessoas pelo amor e pelo interesse de vê-las salvas, transformadas. É interessante, queridos irmãos e irmãs, que Deus não categoriza e nem prefere pessoas por causa da religião. Falei, pastor, o senhor está falando uma coisa muito perigosa. Eu sei que é. Mas preste atenção, eu estou usando religião como estrutura humana de fé. Porque a religião verdadeira só é uma. Só Jesus religa o homem ao Criador. Então, religião no sentido literal da palavra, só há uma religião. Só Jesus pode religar a gente a Deus. As outras estruturas religiosas têm vários ritos, várias maneiras de expressar confiança e fé. Mas a gente não pode olhar essas pessoas com superioridade, nem como sendo pessoas que alcançaram algo, porque Deus olha todas as pessoas com interesse e amor. Não é porque cumpre um rito ou outro rito. A gente precisa olhar as pessoas como Deus as vê. E isso inclui uma despreocupação com ritualidades religiosas. Nós estamos vivendo um mundo evangélico no Brasil, né? A gente está vendo muita gente evangélica. Mas muita gente evangélica
que ainda não foi perdoado, lavado, remido e batizado no Espírito de Deus. Eu não posso julgar, mas a gente percebe pelo fruto. Porque não há amor, não há crescimento no amor, não há a natureza de Cristo crescendo, porque não há humildade, mansidão, domínio próprio, né? Não há perdão, não há... Então, a gente pode ver pelo fruto. E a gente percebe que muitas vezes a gente está discriminando pessoas por ritualidades religiosas, né? Mas Deus não olha, Deus olha pelo coração que o quer. Deus olha para o coração que deseja o crescimento espiritual com Ele. Também o texto diz que Deus não avalia as pessoas pela identidade cultural, se bárbaro ou cita. São dois termos, né, aí utilizados, que são culturas diferentes, culturas que chamariam de pagãs, né? E o apóstolo Paulo está falando, Deus não faz distinção por causa de cultura, não. Não importa se é muito letrado, pouco letrado, não importa se na cultura tem muita higiene ou pouca higiene, isso não é tão importante para Deus. O importante para Deus é o ser humano. O importante para Deus é que Deus quer mudar e salvar essa vida. E a gente que quer viver o projeto de Deus na terra, ser a imagem, a reflexo dele na terra, por causa da obra que Cristo realizou em nós, a gente precisa olhar as pessoas como Jesus olhou. E Jesus olhou os pecadores com compaixão, com graça. Jesus nunca se afastou das pessoas porque elas frequentavam determinados ambientes ou, né? A gente vai percebendo que Deus espera que os seus seguidores, que aqueles que estão em relacionamentos profundos com Ele, também se relacionem com as pessoas de modo mais amoroso, flexível no bom sentido da palavra, porque flexível não é ceder a tudo, mas é não quebrar com tudo. O texto também nos diz que escravo ou livre, não é questão social que vai separar as pessoas. Ah não, aquela igreja é a igreja de rico, aquela igreja é a igreja de pobre. Isso não existe, a igreja de Jesus não tem classe social. A igreja de Jesus é a igreja de todos. Se tem esse pensamento, está errado. Porque nós somos a imagem do Criador. E o Criador não separa as pessoas por classe social. Não separa as pessoas por qualquer coisa, porque Ele olha para um ser humano e fala, eis ali uma criatura digna de amor e salvação. E o que Ele espera de nós, sua igreja, que se relacionam profundamente com Ele, que a gente tenha o mesmo olhar dEle para as pessoas. Então a gente tem que ter o olhar de Deus, olhar para Deus e entender, nós somos a sua imagem e a gente precisa ser como o Senhor. Mas a gente precisa olhar para as pessoas como Deus as olha. Então a gente vai se relacionar com as pessoas como Deus deseja. Isso significa que é sem preferência, sem superioridade. Porque Deus, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Esvaziou-se, sendo humano, sendo servo, assumindo o corpo e a morte humana, até a cruz, para que a gente fosse salvo. É um desafio espiritual dos mais altos para a nossa vida. Mas vai piorar. Porque o texto que a gente leu termina assim: porém Cristo é tudo em todos. Literalmente, eu fiz uma outra tradução, mas a tudo Cristo, e em todos Cristo. Aqueles que têm ou desejam relacionamentos profundos com Deus, devem entender que a vida cristã que nos faz ter o foco em Deus, e entender que a gente é a imagem dEle, que a gente tem que viver como Ele, e que faz a gente se relacionar com as pessoas de maneira amorosa, de maneira interessada na sua salvação, o apóstolo Paulo termina dizendo assim, porém, tudo para Cristo.
Isso significa, queridos irmãos e irmãs, é que tudo que a gente é, tem, faz, pensa, sonha, deve ter o foco em Cristo. E deve ser tão somente para a glória de Cristo. Tudo, Cristo. Todas as vezes que eu me deparo com essa partícula de totalidade, tudo, eu me pergunto, tudo pode virar nada, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Meus filhos, quando eram pequenos, na hora de orar, eles falam, Senhor, obrigado por tudo. Não é assim que a criança ora? Senhor, obrigado por tudo. E cá entre nós é uma oração linda. Mas eu perguntava para eles, o que é tudo? Porque tudo pode ser nada, se você não tiver consciência do que é tudo. E infelizmente, queridos irmãos e irmãs, a gente tem esse discurso, a Cristo tudo. Mas às vezes o nosso tudo vira nada. Existe esse risco. Aquele que quer uma vida de intimidade com o Criador, de intimidade com Deus, que deseja viver a imagem desse Criador no mundo e se envolver com as causas do Criador, com o amor que Ele tem pelas pessoas, não discriminando, não distinguindo, não preferindo, não preterindo, né, as pessoas, não se sentindo melhor que as pessoas, nem se sentindo pior que elas também. Mas o fato é que, quando a gente fala, quando o apóstolo Paulo afirma que há tudo Cristo, ele está falando que há uma grande bênção, que tudo, das pequenas às grandes coisas, devem honrar a Cristo. Do par de sapato que você compra, ao sapato que você amarra do seu próximo, porque não está conseguindo abaixar. Tudo para Cristo. Domingo passado e retrasado, eu tive uma experiência muito bonita aqui na igreja, que eu cheguei com o sapato sem meia e tive que pedir a 2 irmãos, meu amigo Rogério num domingo e no outro domingo foi o Olden. Eu preciso que vocês coloquem minha meia e meu sapato, que eu ainda não estou podendo abaixar. Das pequenas às grandes coisas, tudo para Cristo. Tudo é Cristo. Tudo visa a glória de Cristo. Aquele que nasceu de novo e aquele que deseja uma experiência profunda com Deus, deve entender que é tudo. Da pequena à grande coisa, da pequena oferta das 2 moedas, às grandes quantidades que você pode doar para o reino de Deus. Não importa o valor, tudo para Cristo. Aliás, foi isso que distinguiu aquela viúva no culto que Jesus estava vendo, porque os outros deram do que lhes sobrava. Aquela viúva deu tudo. Quem deseja uma relação profunda com Deus precisa entregar tudo. Tem uma música antiga, né? Um hino. A gente canta, tudo, ó Cristo, para ti. Eu sempre me pergunto, o que é tudo? O que é tudo que você vai dar para Cristo? O que inclui o seu tudo? Seu tempo? É tudo? Seus recursos? É tudo? Seus talentos? Inclui no tudo? Sua família? Seu projeto de vida? Inclui em tudo? Tudo deve ser para Cristo. Mas o texto também afirma que em todos, Cristo. Tudo para Cristo. Tudo Cristo. E em todos, Cristo. Eu fiquei pensando, o que é isso? Lendo o livro de John Stott, em um dos seus comentários sobre esse texto,
ele diz que em todos Cristo é que eu tenho que olhar as pessoas como Jesus. E todas as vezes que eu olhar um ser humano, eu preciso ver Jesus. E preciso tratar como eu trataria Jesus. É isso que está escrito aqui. Eu gosto muito dessa época de Natal, todo mundo fala assim, se eu estivesse lá, eu não ia deixar Jesus nascer na estrebaria, eu ia sair da minha cama para Maria ter um lugar para, né? Aí o outro fala, não, se eu fosse discípulo de Jesus, na hora da crucificação, eu não ia largar Jesus de jeito nenhum lá, pelo menos até a cruz eu ia com ele. A gente tem sempre essa, né, essa avaliação de que a gente faria diferente. Eu já não tenho mais, eu acho que eu faria pior que eles. Mas assim, o fato é que a gente precisa olhar as pessoas e ver as pessoas como se elas fossem o próprio Jesus. Por que eu posso afirmar isso? Porque Jesus disse isso na parábola que ele contou em Mateus capítulo 25. Se você lembra muito bem dessa parábola, Jesus afirma no verso 40, o que você fez, Mateus 25, verso 40, o que você fez a um destes pequeninos, a mim o fizeste. E lá no verso 45 ele disse assim, o que você deixou de fazer a um desses pequeninos, deixastes de fazer a mim. Então, relacionamento profundo com Deus nos leva ao relacionamento profundo com as pessoas. O relacionamento profundo com Cristo nos leva a olhar as pessoas como o próprio Cristo. E eu deveria fazer com essa pessoa o que faria para Jesus. Não sei se você lembra na parábola que Jesus contou, era enfermo, preso, só assim, situação difícil, né? São situações que a gente não gosta, nem de estar muito perto, nem de estar muito agenciando a nossa vida na direção dessas pessoas e dessas causas. E Jesus fala, mas se você fez a eles, fez a mim. Se você deixou de fazer, você deixou de fazer a mim. A intimidade com Deus, o aprofundamento de um relacionamento com o Cristo, nos leva, queridos irmãos e irmãs, a olharmos o nosso semelhante e servi-lo como servimos Jesus, ou como serviríamos Jesus. Eu imagino que você deve pensar assim, não, se Jesus viesse aqui na minha casa, eu ia preparar um quarto muito bom, ligar o ar-condicionado para ele não passar calor, colocar melhor lençol que eu tenho, uma melhor toalha, né, para recebê-lo bem. Jesus está falando que o que a gente faz a um semelhante, a gente faz a ele. A profundidade da relação com Deus nos leva à profundidade empática na relação com o próximo. O nosso amor a Jesus nos leva a cuidar do outro como tratando do próprio Jesus. Isso para mim foi libertador, irmãos, porque a gente tem aquela mania de se achar melhor que os outros, né? Ou de se julgar superior aos outros, ou com mais direito que os outros. E quando eu entendi que o outro para mim é Cristo, eu faria tudo por Cristo. Então eu posso ajudar o outro, como eu gostaria de ajudar a Cristo. O apóstolo Paulo termina, como eu disse, agravando nossa missão, né? Deixando-a ainda mais intensa. Tudo Cristo. Em todos, Cristo. Relacionamento profundo com Deus exige totalidade, integridade, integralidade, completude. E eu e você seremos desafiados nesse ano a esses alvos espirituais, a termos relacionamentos profundos com Deus, e porque temos relacionamentos com Deus, com as pessoas que Deus ama.
Deus te abençoe e me abençoe. 2025 vai ser gostoso de viver, sendo aperfeiçoados no amor, sendo convidados a uma completude, a uma totalidade, a uma integridade, não apenas da fala, mas a fala ligada à mente, ao coração, às mãos e aos pés. Porque quem deseja relacionamento profundo com Deus, deseja uma mudança profunda em si. Deus poderoso, Tu é a palavra, Teu Espírito que edifica. E é o Senhor mesmo que nos desafia a vivermos algo que está fora do nosso alcance pela nossa natureza. Mas é por Tua natureza, ó Cristo, no poder do Teu Espírito, que somos potencializados para viver dessa maneira. Portanto, muda o nosso olhar, muda a nossa mente, muda a nossa lógica, transforma as nossas prioridades, porque nós queremos ser conforme a imagem do nosso Criador, ser como nosso Salvador, andar como Jesus andou. Fortaleça-nos nesse caminho. É a prece que faço em Teu nome, Jesus. Amém.